Feche os olhos por um momento e imagine isso. Você é levado para um lugar desconhecido, cercado por estranhos. E a única coisa que todos têm em comum é o desespero. Agora imagine que sua vida está em risco e a única forma de sobreviver é vencendo desafios aparentemente simples, mas com consequências fatais. É um mundo onde o medo se encontra com a ganância e onde cada decisão, por menor que seja, pode parecer algo saído de um roteiro de filme ou série. Agora, se eu te dissesse que essa brutalidade, tão bem representada em Round 6, o aspecto global da Netflix, não é apenas uma ficção, que na verdade, sua narrativa foi inspirada em histórias reais que desnudam os aspectos mais sombrios da humanidade, que em algum momento, em algum lugar, jogos com vidas em risco realmente aconteceram. Mas Round 6 não é apenas uma série, é uma metáfora sombria e inquietante da nossa sociedade. Um espelho que nos obriga a olhar para os nossos próprios limites, nossos medos mais profundos e a nos perguntar: até onde eu iria para sobreviver? E hoje vamos mergulhar nessas histórias reais e chocantes que deram a vida a esse universo. A ideia central de Round 6 nasceu de uma combinação de experiências pessoais e observações profundas sobre a sociedade. Seu criador, Hwang Dong-hyuk, revelou que a ideia para a série foi diretamente influenciada pela dura realidade que ele vivenciou em 2008, durante uma crise financeira global. Naquela época, Hwang, assim como milhares de pessoas ao redor do mundo, lutava para sobreviver economicamente. Ele estava endividado, incapaz de pagar suas contas e sem perspectiva de melhoria. Esse cenário sombrio foi o ponto de partida para a concepção de um universo, onde a sobrevivência era literalmente um jogo de vida ou morte. Hwang encontrou inspiração para pessoas observarem situações comuns em situações extremas, dispostas a fazer o impossível por dinheiro. O desespero humano, a desigualdade financeira e as escolhas morais envolveram temas centrais que ele queria muito explorar. Mas havia algo mais: sua paixão pelos jogos tradicionais coreanos. Esses jogos que trazem memórias de infância e desculpas tão inocentes tornaram-se uma metáfora poderosa para a luta pela sobrevivência em um mundo injusto. A simplicidade dos jogos infantis contrastava com a brutalidade e o desespero dos participantes, criando um impacto psicológico profundo. Além disso, Wang se comprometeu em obras cinematográficas como Battle Royale e Jogos Mortais. Ele admirava como os filmes exploravam a ideia de colocar pessoas em situações extremas e testar os seus limites. No entanto, ele trouxe um toque único ao combinar essa brutalidade com a nostalgia dos jogos infantis, criando um contraste que chocou o público e o fez refletir sobre questões sociais mais amplas. Mas a genialidade de Round 6 não reside apenas na mente criativa de Hwang Dong-hyuk. A verdadeira inspiração para a série vai além da ficção e está enraizada em histórias reais. Histórias tão perturbadoras que parecem saídas diretamente de filmes de terror. Então prepare-se, pois o que vem a seguir vai mudar a sua visão sobre a realidade por detrás dessa obra. E mergulhamos no núcleo do que torna Round 6 tão perturbador e fascinante. A conexão direta com eventos reais, que mostra até onde o ser humano é capaz de ir quando levado ao limite. Não é apenas ficção. As inspirações para os jogos e a narrativa da série estão profundamente enraizadas em histórias de desespero, exploração e desigualdade. Nos anos 90, uma crise financeira asiática devastou economias inteiras, deixando milhões de pessoas sem emprego e sem perspectivas de vida. Famílias que viviam em conforto
se viram desamparadas da noite para o dia. Essa história se repetiu na crise global de 2008, que também afetou o criador de Round 6, Wang Dong-hyuk. Sem saída, muitos recorreram a empréstimos ilegais, oferecidos por ações que cobravam juros exorbitantes. Mas a verdadeira tragédia vinha quando essas dívidas não eram pagas. Relatos documentados falam de devedores que enfrentavam violência extrema. Eles foram obrigados a trabalhar em condições desumanas e, em casos extremos, explorados para o tráfico de órgãos. O desespero e a luta pela sobrevivência que vemos na série refletem essa realidade brutal, onde uma simples necessidade pode significar o fim da liberdade ou da própria vida. Macau, conhecido como a Las Vegas da Ásia, é o epicentro de histórias sombrias relacionadas a jogos de azar extremos. Entre os corredores iluminados de cassinos luxuosos, há um lado obscuro. Círculos clandestinos de apostas ilegais. Pessoas desesperadas por dinheiro eram atraídas, com promessas de ganhos rápidos. Mas a realidade era outra. Quando perdiam, e certamente perdiam, essas pessoas eram obrigadas a pagar suas dívidas com trabalho escravo, ou até mesmo com parte de seus próprios corpos. Relatos chocantes indicam que os perdedores eram vendidos para as redes de tráfico humano, ou tinham seus órgãos extraídos e comercializados no mercado negro. Esses cassinos humanos não são apenas histórias isoladas, eles se tornaram um símbolo do quão longe a ganância e a exploração podem chegar. Na década de 2000, surgiram rumores aterrorizantes sobre arenas clandestinas nas Filipinas. Nessas arenas, pessoas desesperadas, muitas delas com dívidas ou sem perspectivas de futuro, competem em jogos brutais. Os prêmios eram enormes, muitas vezes o suficiente para mudar a vida de quem vencesse. Mas o preço da derrota era literalmente a vida. Essas competições macabras foram financiadas por apostadores ricos, que assistiam tudo como uma forma de entretenimento exclusivo e bizarro. Vidas humanas transformadas em peças, aplicadas em um jogo de azar. Essas arenas, elas lembram diretamente os jogos de Round 6, onde a elite rica observa os competidores lutando pela sua sobrevivência, como se fossem apenas uma forma de diversão. A semelhança entre a ficção e a realidade é inquietante, revelando como desigualdade extrema pode desumanizar e transformar o sofrimento em espetáculo. Mas a brutalidade dos jogos e a exploração da miséria não são as únicas inspirações reais de Round 6. Existe um lado ainda mais sombrio, um cenário em que o valor da vida humana é reduzido a números, e a sobrevivência se torna uma moeda de troca. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai testar os limites do que você acredita ser possível. Round 6 traz jogos que vão muito além de competições mortais. Cada um deles é uma metodologia cuidadosamente planejada para ilustrar as lutas sociais e econômicas que milhões de pessoas enfrentam diariamente. O contraste entre a inocência dos jogos infantis e a brutalidade das consequências traz à tona questões profundas sobre desigualdade, pressão social e sobre sobrevivência. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O jogo Luz Vermelha, Luz Verde. É um jogo do controle e de uma desigualdade. O primeiro jogo da série, aparentemente muito simples, traz um impacto brutal. O terror de avançar e recuar sobre as regras do jogo reflete a luta de classes em nossa sociedade. Cada movimento equivocado leva à eliminação imediata, o que simboliza
como se as classes mais baixas, se elas cometem um único erro, isso pode significar a sua ruína total. Seja como perder um emprego, cometer um deslize, seja ele financeiro ou não, ou tomar decisões sob pressão. O grande boneco robótico que fiscaliza os participantes, ele representa o olho vigilante de um sistema que pune sem piedade alguma aqueles que ousam falhar. O biscoito Dalgona é um desafio de paciência e resiliência. No jogo do biscoito Dalgona, os jogadores precisam esculpir formas frágeis sem quebrá-las. Esse teste de precisão e paciência simboliza a pressão que muitas pessoas enfrentam para alcançar objetivos quase impossíveis, especialmente em situações extremas. Assim como na vida real, onde os trabalhadores lidam com prazos impossíveis, dívidas crescentes e condições precárias, a tensão de esculpir a figura perfeita reflete o esgotamento mental e físico de tentar dar conta de tudo, sabendo que qualquer erro pode custar muito caro. O som dos biscoitos quebrando durante o jogo é um eco literal da quebra de esperanças na vida real. A corda bamba, a sobrevivência na incerteza. Esse jogo simboliza como a sobrevivência pode depender tanto da sorte quanto da estratégia. Andar sobre placas de vidro, algumas resistentes e outras não, é uma metáfora para os riscos que as pessoas mais vulneráveis precisam enfrentar diariamente, sem a segurança de um chão firme. A tensão desse desafio reflete a vida em um sistema econômico onde o fracasso de alguns benefícios beneficiam outros e a falta de estabilidade e a previsibilidade é uma constante para as classes mais baixas, ou seja, beneficiam outros e não beneficiam alguns. Bolinha de gude, a traição em tempos de crise. Talvez um dos momentos mais emocionais da série. O jogo das bolinhas de gude força os participantes a enfrentar a realidade da confiança, ou a falta dela. Ao invés de lutar contra um sistema, eles são apresentados uns contra os outros, levando ao colapso das relações e ao despertar de instintos de autopreservação. Esse jogo ilustra como, em tempos de crise, a confiança é uma das primeiras vítimas. Amizades, lealdades e valores são postos à prova quando a sobrevivência está em jogo. É incrível como algo tão inocente como o jogo infantil pode se transformar em um símbolo tão poderoso, né? Cada jogo esconde mensagens que nos fazem refletir sobre o quanto somos moldados e pressionados por um sistema injusto. E para você, quais são os jogos que mais foram impactantes? Aproveita aí e deixa sua opinião já no comentário para eu saber. Agora, e se eu te dissesse que o jogo final, aquele onde o protagonista enfrentou seu maior medo e tomou a decisão mais importante, né? Tem raízes em uma prática ainda mais sombria e perturbadora. Fique por aqui, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. O impacto cultural de Round 6. Round 6 não é apenas uma das séries mais populares da Netflix. É uma característica cultural que nos obriga a encarar verdades desconfortáveis sobre a nossa sociedade. Sua narrativa vai além do entretenimento, utilizando personagens e situações extremas, como espelhos de nossas próprias lutas, medos e escolhas. Vamos falar um pouquinho sobre os temas centrais que geraram uma série de debate global. A desigualdade econômica, tendo um sistema desequilibrado. No coração de Round 6 está a desigualdade econômica, uma questão universal que transcende fronteiras. Os jogadores da série são pessoas comuns, esmagadas por um sistema que parece projetado para mantê-los em dívida, desesperados,
desamparados e impotentes. Eles representam milhões de indivíduos que, na vida real, vivem à beira de um colapso financeiro. O jogo em si, com suas regras brutais, é uma metáfora perfeita. As chances sempre favorecem os mais fortes ou os mais privilegiados, enquanto os mais fracos enfrentam uma luta constante para sobreviver, muitas vezes sacrificando tudo. A moralidade na crise. Até onde você iria? Round 6 provoca reflexões profundas sobre moralidade. O que você faria se estivesse desesperado e sem opções? Você traria à tona o seu pior lado? Os jogadores, eles precisam enfrentar esses dilemas éticos em cada etapa. De traições a sacrifícios, a série nos faz perguntar como nos comportaríamos em situações semelhantes. Em tempos de crise, os limites entre o certo e o errado, eles tornam-se borrados. E as escolhas mais simples podem carregar consequências devastadoras. A espetacularização da miséria. O sofrimento como um tipo de entretenimento. Um dos aspectos mais perturbadores de Round 6 é como o sofrimento humano é transformado em entretenimento. São milionários observando os jogos como se fosse um espetáculo. Eles apostam as vidas das pessoas como se fossem fichas de um cassino. Isso só reflete a nossa própria sociedade, onde tragédias e dramas reais muitas vezes se tornam combustível para reality shows, para redes sociais e para a mídia sensacionalista. A série, ela nos faz confrontar essa realidade, nos fazendo imaginar se nós somos cúmplices que também estamos em sofrimento, ou se somos espectadores vendo o sofrimento ali. Até que ponto o entretenimento deve ir antes de cruzar uma linha ética? O sucesso de Round 6 é um espelho para o mundo, porque o impacto global da série demonstra que, embora ambientada na Coreia do Sul, suas mensagens são universais. A luta pela sobrevivência, a desigualdade sistêmica e as questões éticas são temas que ressoam em qualquer parte do mundo. O sucesso de Round 6 é uma prova de que histórias que expõem verdades desconfortáveis podem criar conexões poderosas e gerar discussões importantes. Deixa eu te perguntar, e no final, o que o Round 6 nos ensina sobre a natureza humana? Será que somos tão diferentes dos jogadores da série? Ou também estamos participando de um jogo mortal? O jogo da sobrevivência em uma sociedade que muitas vezes nos coloca uns contra os outros, sem que a gente perceba. Round 6 não é apenas uma série sobre jogos mortais. É uma jornada que mergulha profundamente na essência do que significa ser humano em tempos de desespero. Cada episódio, cada decisão dos jogadores é um reflexo das pressões e desigualdades que muitos enfrentam diariamente. É um espelho cruel que nos obriga a encarar as falhas da nossa sociedade e nos questionar: até onde eu iria para sobreviver? O que eu estaria disposto a sacrificar? A série nos lembra que, quando colocados contra a parede, somos confrontados com os limites de nossa moralidade, empatia e resistência. E ao mesmo tempo, ela revela que as sombras do mundo que nós vivemos. Um lugar onde a desigualdade, a ganância e a luta pelo poder transformam vidas em peças de um jogo perigoso e impiedoso. Se você gostou de mergulhar nas histórias reais que inspiram narrativas culturais tão impactantes como Round 6, prepare-se. Ainda temos muitos mistérios, segredos e verdades sombrias para explorarmos juntos. Este é apenas o começo de uma jornada de descobertas fascinantes. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários
e se inscreva no nosso canal para garantir que você não perca nenhum detalhe das histórias que vão surpreender. E lembre-se, o próximo vídeo pode mudar a forma como você vê o mundo.